Bem-vindos, queridos, à nossa resenha da tarde. Boa tarde a todos vocês. Que bênção estarmos aqui. Ei, que bom. Tem retorno, mas tem que funcionar para baixar, senão, né? Arrebenta tudo aqui. Que Deus possa abençoá-los nesta tarde de segunda-feira, dia 6/2. Eu lembro que falta um mês para o meu aniversário, dia 6/3. Não sou menino Jesus, mas aguardo os presentes, tá bom? Deus me livre, meu pai do céu. Brincadeira, tem irmão que vai caribar. Gente, vou fazer um aniversário aí. E os irmãos, eu não tenho muita coisa para dar, não, mas os irmãos quiserem me presentear, eu estou pronto. Aleluia, meu Deus do céu. É que por um acaso eu olhei e falei, 6/2, faltam um mês, né, um mês no caso, para o meu aniversário. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos de forma plena e poderosa na presença do Senhor. Que seja um dia hoje de vitória, um dia alegre, um dia feliz, um dia de presença, um dia majestoso, um dia magnificante da parte de Deus para cada um de nós. Deixa eu ver se meu slide já fechou aqui. Já posso arrancá-lo daqui, graças a Deus, já posso tirá-lo daqui para a gente poder trabalhar em cima aqui das nossas imagens. Que bom tê-los aqui, que bom estar com vocês aqui. É importante que a gente esteja. A resenha, eu creio, outro dia eu mesmo fiz uma reflexão, falei, gente, vou ser sincero a vocês, bem cansativo tem sido os últimos anos, e eu falava com Deus, Senhor, será que eu vou dar continuidade a toda essa questão da resenha e tal, e me perguntando aqui, deixa eu só tentar colocar isso, pronto, foi. E eu me perguntando aqui, diante do Senhor, se eu estava no caminho certo, no sentido não de fazer a obra de Deus, mas no caminho certo no sentido de dar continuidade ao trabalho. Preocupado, sendo sincero com vocês, preocupado em não estar forçando algumas coisas. Às vezes a gente faz as coisas para Deus e acha que está assim, né, como o pessoal gosta de dizer, no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus não tem periferia. Então você tem que estar sempre no centro da vontade de Deus. Mas aí a gente sempre se pergunta, será que é isso mesmo que Deus quer na minha vida? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que a gente tem que ter uma habilidade muito grande de entender quando alguns ciclos eles se fecham, né? Quando alguns ciclos eles se rompem. Deixa eu dar uma arrumada aqui na câmera também. E alguns ciclos eles se fecham na nossa vida. A gente tem que ter muita habilidade para entender isso. E eu procuro de Deus entender quando os ciclos da minha vida estão se encerrando. E aí, eu comentando isso com o nosso papai, falei, Senhor, eu não quero estar no lugar onde não devo estar, não quero estar fazendo aquilo que não é da tua vontade, porque deu certo, porque Deus trouxe muitos benefícios para mim, para muitos, mas aí Deus falou algo no meu coração, a minha vida, a minha alma, o meu espírito, Deus comunicou algo muito interessante. Aquilo que a gente não comenta, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não dialoga, é o que a gente não põe para dentro, é o que a gente não consegue viver. E é sempre necessário entender que a palavra de Deus ela não começou sendo escrita, ela começou sendo falada, ela começou sendo discutida no Sinédrio, no Serrendrim, ela começou sendo de forma bem plena. A palavra de Deus começou sendo discutida, repetida. E a resenha, não vou comparar a resenha com a palavra de Deus, é claro que não, mas a nossa resenha faz com que a gente discuta, que a gente converse, que a gente fale, que a gente traga um tempo de observação e reflexão a respeito de coisas que são sérias, justas. Por mais que possa parecer pessimista para alguns, eu recebo às vezes, quando mando uns e-mails aí, me chamam de arrogante, dizendo que às vezes sou prepotente e que eu critico muito. Tem gente que tem raiva, tem um hater aí especial, que lá no canal Zé Maurício, que ele diz que eu critico muito os pentecostais. Olha, eu não critico os pentecostais, eu critico a forma, muitas vezes, como as igrejas pentecostais agem diante de Deus. E quem sou eu para dizer que eu vou condenar alguém? Não condeno ninguém. Não posso nem a me condenar, eu posso examinar-me, como Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, posso me examinar, posso trazer o coração e peço a Deus, crie em mim, ó Deus, um coração puro, né?
Peço a Deus para que eu possa ter capacidade de me autoexaminar. Agora, julgar, ou no sentido condenatório, não posso, sabe? Mas uma coisa é importante, a gente tem que criar o senso crítico em nós. Eu sempre digo aqui, vocês não são obrigados a concordarem comigo, vocês não são obrigados a bater palma para mim, ninguém é obrigado aqui a baixar a cabeça para mim, pelo amor de Deus. Sim, vem, Graciele. Então, o que acontece? É importante que a gente entenda o quanto a abordagem dos temas, a abordagem bíblica, a abordagem geopolítica, a abordagem econômica, a abordagem espiritual, a abordagem humana, sabe? A abordagem das coisas, elas são importantes. Agora, é claro que muita gente vem para o YouTube para entretenimento. Eu sei que muitos, não vou generalizar aqui, mas muitos entram aqui, não sei qual a intenção, o que que acha, o que que quer, alguns batem papo paralelamente. A gente está na resenha, as pessoas estão trocando. Eu vejo, eu leio, finjo que não vejo, finjo não dou a devida atenção, mas vejo pessoas aqui trocar telefone, trocar receita, mandando entrar no canal dos outros. Eu falei, ó, esquece que eu não vou falar mais, não vou falar mais nada, porque é desgaste bobo, né? Ficar pedindo às pessoas, ô gente, para de falar dos outros, para de ficar criticando, para de ficar... Mas aí as pessoas continuam fazendo isso. Mas então, o nosso papel aqui é dar um pouquinho, emprestar um pouquinho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente percebe, daquilo que Deus fala conosco, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente tenta viver diante de Deus, tá bom? Então a resenha é para isso. Então, dito isto, pode mandar e-mail criticando, falando isso, falando aquilo, amém, eu vou respeitar a sua opinião, mas respeite a minha. É o mais importante das nossas vidas, haver o respeito mútuo entre as pessoas. Ninguém é igual a ninguém, e Deus, na sua multiforme graça, alcança todos nós de forma diferente. Thaís Chacon, Ana Lúcia, Sueli Ferreira, Cleide Virgens, Renaelze, Kátia Silene, Edivane, Deus abençoe, Ângela Grácia, Ana Cristina, Maristela Cachero, Thalita Helena, Deus abençoe, Giovana Alessandra, Augusto Gomes, Pati Carvalho, Lori Paz, Deus abençoe, Cuidadora Leila, Mari Carvalho, Ana, sim, Neiva Ledesma, Deus abençoe, Deus abençoe, sim, Mari Carvalho, Maria Damiana, Deus abençoe a cada um de vocês, Telmo, Deus abençoe a Pati Carvalho, Deus abençoe Heloísa, Deus abençoe cada um de vocês que estão chegando aqui, Ana Cristina Costa, já disse aqui, Merinei, Deus abençoe, a Wilton Rocha, Deus abençoe, Thalita Helena, Maria Gouveia Lírio, Deus abençoe, Júlio César, paz, Juliana Santana, paz, Deus abençoe, canal da Rafinha, Deus abençoe, Elizabeth Melo, Deus abençoe, Letícia Ferreira, Deus abençoe, Marta Lara, Deus abençoe, Márcia Azevedo, Vera Santos, Fernando Oliveira, Ana Deuter, Deus abençoe, Juliana Colagrais, Cíntia, Thaís, Pastor Tiago, Deus abençoe, Dan, Deus abençoe, Andréia Cruz, Maria Neres, Dami Florentino, Marinei Silva, Gilda Cruz, Deus abençoe, boa tarde a todos, Maria Neres, Fabiane, Caroline, Leda da Costa, Maria Neres, Rosiane Vieira, Sônia Aguiar, Patrícia Pou, Rosana Oliveira, Raquel Mantas, Line Filha do Rei, Fabiane, Rosiane Vieira, Silvanina Nazedir, Marina Souza, Selene Faustino, Eleonai Jesus, Lígia Melo, Deus abençoe, Vera Santos, Rosana Bonetti, Risoneide Almeida, Maria José Viana, Rafaela França, Tatiane Reis, Otávia Brito, Zezé Lacerda, Paz de Cristo, minha amada, Marisidório, Rosana Bonetti, Rosana Oliveira, Renata Afonso, Deus abençoe, querida, um abraço ao Renato, Claudete Gomes, Vera Santos, Maria Neres, Claudine Almeida, Júlio Silva, Vanderleia Linhares, Renata Coelho, Deus abençoe, Joelsa, Maria, Marina, Deus abençoe, Fernanda Vila Real, Deus abençoe, Graciele Souto, Deus abençoe, Lourdes Ardelli, Kênia Duarte, Carolina Barbosa, Laís Rosa,
Deus abençoe Julieta, Karine, Joana Dark, Cristiana, Ana Lúcia Basílio, Marina Souza. Deus abençoe Lourdes Ardelli. Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos e irmãs. Alexandre Salles, Eunice, Cleide, 7136, Albânia, opa, Maria Garcia, Lúcia Trevisan, Renata Coelho, Adriane Lopes, Sueli Gomes, Deus abençoe, Juliana Santana, a cada um de vocês, muito obrigado, deixa o like. Essa semana vamos entrar aqui na linha da escatologia, gente. A semana vai pegar fogo, algumas revisões que a gente tem feito nas interpretações escatológicas e teológicas, e são bem interessantes você ver e rever algumas coisas importantes no Apocalipse. Ontem tivemos um culto muito abençoado na Igreja Batista Palavra Viva. Quem não viu, quem não assistiu, assista lá. Ontem falamos muito sobre o Espírito Santo. Deus me deu uma palavra, né? Deus comunicou uma palavra no meu coração e orientando a falar com a igreja a respeito do Espírito Santo. É Ele quem nos dá a revelação, é Ele quem nos dá a graça, é Ele quem nos ajuda, é Ele que literalmente nos ensina a caminhar, é Ele quem nos ajuda a glorificar a Jesus, ao Pai, ao Filho. É muito bom mesmo você falar, dissertar, se orientar a respeito da pessoa do Espírito Santo. É muito importante para nós. Antes disso, eu quero deixar aniversário hoje, antes disso, quero deixar meu abraço, meu salve, que as aniversariantes deste dia 6 de fevereiro, a Xênia Martins, o nome dela é complicado, S-C-H-E-Y-N-A, Xênia Martins, e a Jordânia Barbosa. Deus abençoe a Xênia e a Jordânia, Deus abençoe essas duas irmãs aniversariando hoje. Deus abençoe mesmo, que a graça de Deus esteja sobre vocês, que a graça de Deus esteja tremendamente sobre a vida, que o Senhor possa dar alegria, saúde, prosperidade, que as bênçãos do Senhor estejam tremendamente sobre vocês, tá bom? Deus abençoe tremendamente a todos mais que estão fazendo aniversário. Ontem foi aniversário da minha mãe, Alzira, Juliana. Um abraço para a mamãe Alzira, Juliana. Tá bom? Oswaldina assisti, falou muito comigo, inclusive me senti liberta de mágoas grandes da igreja. Que bênção, Oswaldina, fico feliz por ouvir isso, viu? Não pela mensagem, nem pelo mensageiro, mas pelo que surtiu efeito na sua vida. Eu tinha trauma de crente da igreja, hoje fui liberta meditando naquela palavra. Dou glórias a Deus por isso. Olha, já valeu a mensagem de ontem, para mim já valeu. Se ninguém na igreja entendesse, se ninguém na igreja ouvisse, se ninguém na igreja tivesse te dado esse feedback, o que você já está dizendo aqui já me alegra muito. Não por mim, mas pelo que causou em você. E a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, vai até a divisão de juntas e medulas, alma e espírito. É isso, ela é apta para discernir as intenções, sabe? Ela é apta para que todas as coisas que Deus tem visto na nossa alma possa discernir, separar o que é almático e o que é espiritual. Paulo Henrique, pastor Maurício, um grande terremoto agora pelo menos na Turquia. Sim, estou sabendo. Estou sabendo, sim. Sim, materialismo, né? As pessoas confundem. Todo mundo fala dos carnais. Ah, a pessoa fulano é carnal. Fulano é carnal. Só que olha só, o materialismo ele é tão forte quanto a carnalidade. Carnalidade fala de pecado. O materialismo fala de apego, falta de desprendimento. E para mim, tanto o materialista quanto o carnal são propensos a perder a graça, a ficar fora da graça e, acima de tudo, não serem salvos. É como comparar Pedro e Judas, como se um fosse muito diferente de outro. A diferença é que um suicidou-se e o outro se manteve vivo para receber perdão. Eu creio que Jesus, na sua infinita misericórdia, com certeza também perdoaria Judas. Estou falando pelo que a gente viu Jesus fazer com todos. Mas Judas não teve a capacidade de se manter vivo para receber o perdão. A culpa sobre ele foi tão grande que ele, infelizmente, se precipitou. Mas, para mim, o materialismo e a carnalidade são coisas
que andam de mãos dadas. Todo materialista, em algum momento, será carnal. Todo carnal, ele é materialista. Entenda isso, porque você precisa sair do materialismo e da carnalidade, tá bom? Eu falo, pô, mas o senhor fala tanto de dinheiro, olha só, para mim tudo é um meio para um fim. A finalidade é estar com Cristo. O dinheiro não manda em mim. Sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Quem me conhece sabe. Não gosto de dever nada a ninguém, não gosto de ter nome sujo, não gosto, mas entenda, o dinheiro não pode mandar. Tá? O dinheiro não pode mandar em ninguém. O dinheiro, ele tem energia própria, ele é espiritual. Quem está aqui na oficina da economia sabe. O dinheiro tem que ter propósito. Se o dinheiro não tem propósito, ele vai acabar com a sua vida. Ah, mas eu só tenho 100 reais. Vai acabar com a sua vida. Com 100 reais você compra drogas. Com 100 reais você compra cachaça. Com 100 reais você paga uma prostituta, um garoto de programa. Com 100 reais você contrata um assassino em algum lugar no Brasil. Com 100 reais você faz muita besteira. Com 100 reais você estraga a sua vida. Pensa bem, não é a quantidade de dinheiro. É o propósito do dinheiro nas suas mãos. Não é a quantidade. Tem gente que tem 10 milhões e tem propósito para ele. Tem gente que tem R$1.000 e não tem propósito. Tem gente que com 100 milhões não se perde. Tem gente que com 5 mil reais perde sua vida. Então, é o propósito quem fala a respeito disso. Então, o materialismo é justamente quando a pessoa não tem propósito para sua vida no mundo espiritual. Ela não pensa no amanhã com Deus. Ela não pensa nas coisas. Estava orando aqui do sábado para domingo, eu, pastor Valentim, e presbítero... Oh, meu Deus, como é que eu posso, assim, me esquecer o nome do presbítero, meu Deus? Eu vou lembrar. E nós orávamos aqui, da varanda desse loft aqui. Eu falava com eles. Falei, olha, eu acho tudo bonito isso aqui, mas nada disso aqui me tem... Eu troco tudo isso para o céu, pelo céu. Troco qualquer carro que eu venha ter, ouro, joias, relógios, seja lá o que for, troco tudo para estar no céu com Cristo. Nada nesse mundo, templo, dinheiro, nada nesse mundo vale o céu. Nada nesse mundo vale Cristo. Nada nesse mundo vale salvação. Nada vale. Então, isso é o que nós temos que ter no coração. A capacidade de sermos mordomos de Deus, entendendo que Deus pode te dar R$1 bilhão. Estou sendo bem hipérbole, né? Estou usando aqui de hipérbole, exagero. Deus pode te dar R$1 bilhão e você não se perder. E Deus pode permitir que você tenha R$10 mil no bolso e você estragar a sua vida, ok? Então, propósito é o que manda. Deus abençoe, Ângela Grácia. Ontem foi aniversário da Rafaela Nabuco. Deus abençoe, dê um abraço aí na Rafaela, tá bom, gente? Então, Deus abençoe a sua vida. Colapso global, um colapso global está por vir. Que isso, pastor? Começou? Meu Deus, pastor só traz bomba. Esta semana será uma semana escatológica, tá, gente? Não um curso de escatologia. Essa semana será uma semana em que nós vamos interpretar, rever, reavaliar. Eu vou ter que fazer um curso de escatologia de novo, vou ter que fazer uma revisão do curso de escatologia, porque algumas coisas do meio do ano passado para cá, eu tive que revisar com os fatos que estão acontecendo. Eu quero que as pessoas entendam. Você vai voltar atrás? Dependendo dependendo da interpretação, vou voltar atrás. Não vou voltar atrás, vou rever. Por quê? O Apocalipse fala de fato histórico, gente. É escatologia, é revelação e é evangelho. Eu quero que você entenda isso. A escatologia é revelação, é escatologia e é evangelho. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, evangelhos históricos. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Eu considero Atos como um evangelho. Só que não é o evangelho de Jesus, é o evangelho da igreja. Então você tem que fala de Jesus. Você tem Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos históricos, que falam de Jesus. Aí você tem Atos, o evangelho da igreja, que fala de Jesus através do Espírito Santo. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Lembrando que Lucas escreve Lucas e Atos. Você tem João, que é um evangelho de revelação também. E é interessante, que não é coincidente, que o próprio João, que escreve o evangelho de revelação, escreve o quê? Apocalipse, que é a revelação. Ou seja, Lucas escreve 2 evangelhos. Um tem o seu nome
e o outro que se colocaram o nome em Lucas, não deu esse nome, mas colocaram de Atos dos Apóstolos. Não é Atos do Espírito Santo, é um evangelho, porque você vê as obras dos apóstolos da igreja através do Espírito Santo no nome de Jesus. Você vê um João escrevendo, um João que escreve um evangelho totalmente diferente dos outros, não traz genealogia, não traz história, ele começa dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele conta coisas que nenhum dos outros evangelhos conta, ele conta o diálogo de Jesus com Nicodemos, ele fala do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nós temos 4 capítulos falando da conversa de Jesus com os discípulos no horto, os outros não trazem. Ou seja, a ida de Jesus buscando Pedro, tu me amas. Então João traz muitos detalhes que os outros evangelhos não trazem. Por quê? Porque, na verdade, João quer mostrar o sobrenatural sobre Jesus. João quer mostrar o Cristo em Jesus, e não Jesus que é o Cristo. Mateus, Marcos, Lucas mostra o Jesus que é o Messias. Atos mostra a igreja sob a tutela do Espírito Santo em nome de Jesus. João mostra o Cristo sobre Jesus e Apocalipse mostra o Cristo trabalhando na terra, já em outro estado, trazendo o evangelho para a igreja. Os evangelhos que você vai ver, Mateus, Marcos e Lucas, preste atenção nisso, é importante para você compreender. Mateus, Marcos e Lucas é o evangelho para o mundo. João também mas ele é muito mais profundo. Atos dos Apóstolos é o evangelho da motivação para a igreja. Então, Atos e Apocalipse são 2 evangelhos para a igreja. Se você der um ímpio para ler Atos, ele talvez não vá se empolgar tanto, mas se der a ele Mateus, Marcos e Lucas, tudo que Jesus fez, o amor que Jesus demonstrou e tudo mais que Jesus fez através da sua igreja, você verá o ímpio se interessando por Jesus. Se você der o Apocalipse para um ímpio, meu Deus do céu, nem crente está conseguindo ler Apocalipse. Quem dirá um ímpio? Então, quando você começa a ver a diferença desses escritos, né, desses 4, 5, 6 escritos que são evangélicos, você vai ver que a escatologia apocalíptica, ela tem, na verdade, uma apresentação de exortação, edificação, demonstração da igreja. Então, essa semana nós vamos falar, independente do terremoto, já estava ontem propenso a isso, nem estava vendo a questão de, estou sabendo do terremoto, não estava pensando na questão do terremoto, até porque ontem eu já estava pensando nisso, a semana toda vim pensando nisso, falamos dos falsos profetas, essa coisa toda. Então, vamos entender as questões que estão nos envolvendo aqui. Há um colapso global e ele está por vir e já está acontecendo. Em que sentido? Vamos entender aqui. Esse colapso global ele vai ter várias facetas e eu quero que você enxergue essas facetas, primeiramente de forma humana, geopolítica. Hoje é o primeiro dia, segunda-feira, né? Nós vamos começar a falar sobre isso. PBMC, Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. A Organização das Nações Unidas deu um alerta claro e contundente. O planeta se dirige para um colapso climático, sanitário e social. Contudo, também ressaltou a solução, que ainda é possível: reduzir as emissões de gases do efeito estufa, que provocam mudanças climáticas, diminuir os níveis de consumo, proteger a água e a biodiversidade, entre outras. São algumas das conclusões publicadas em seu relatório de perspectivas de meio ambiente mundial. Olha bem, a ONU, né, é o painel brasileiro de mudanças climáticas, fala sobre a ONU, na questão do caos ambiental no mundo. A gente sabe disso, isso já é propagado já há mais de décadas, né, desde o século passado, desde das décadas, 3, 4 décadas atrás, quando se houve maior contingente tecnológico de medição, de questões de gases, essa coisa toda, poluição. Só que entenda, faz parte do contexto escatológico, porque o homem ele está destruindo a natureza há muito tempo. E eu corto na carne quando digo que as igrejas não falam de meio ambiente. Qual foi o dia que você viu um pastor pregando e dentro da sua mensagem trouxesse o contexto do meio ambiente? Qual foi o dia que você viu um curso na Escola Bíblica Dominical, uma aula, que trouxesse à igreja a conscientização, né,
sobre a água, sobre o solo, sobre a atmosfera, o planeta. Qual foi o dia que você viu a igreja se envolvendo com ações que falam a respeito, ou que diziam, ou diriam respeito às questões climáticas? Nunca. Ai, perdão, queridos. Você não vê. Raro. Olha, eu tô para ver. Eu já preguei várias vezes sobre a natureza na igreja, já dei, não é todo dia, claro, mas já preguei, minha igreja sabe, já preguei sobre isso, já dei aula sobre isso, biodiversidade, falei sobre o poder da natureza, o poder do segundo Adão, eu falei, a natureza aguarda com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus, preguei em cima desse texto, e a gente não vê. Meu Deus, sabe o que houve aqui? E a gente não vê isso. E, de repente, você começa a receber notícias, começa a receber informes de que, obrigado, nós estamos vendo o que está acontecendo com o clima. E não é só com o clima, são várias situações, não só climáticas. As mudanças climáticas são reais, causadas pelo homem, então, e estão se intensificando numa velocidade espantosa, sem precedentes nos últimos 2000... Olha bem, gente, olha o tempo. Gente, eu estou alérgico a quê? Que é o ar-condicionado? Será? Sem precedentes dos últimos 2000 anos. Sabe por que eu gostei desses 2000 últimos anos? Que isso aqui é do jornal da USP. É porque há quase 2000 anos Jesus profetizou no sermão profético. Obrigado, amados. Há quase 2000 anos, literalmente 2000 anos, Jesus profetizou no seu sermão profético sobre tremores de terra, rumores de guerra, a falta de amor, o homem vivendo de forma promíscua sexualmente, maritalmente. E o que nós estamos vendo hoje é isso. Terremotos, maremotos. Sabe? Você está vendo a questão de como a própria ciência, os próprios órgãos humanitários, órgãos governamentais, que estão e com consequências potencialmente gravíssimas para os seres humanos. O planeta, incluindo a intensificação de tempestades, secas e ondas de calor extremo. Gente, o que está acontecendo? Olha só, aqui no Rio de Janeiro, está tudo fora do lugar. Nós tivemos um inverno, uma falta de calor, no ano passado, não sei, é porque o Brasil é grande, ele é dimensionado como né, ele tem dimensões continentais, mas pelo menos aqui no Rio, São Paulo, Sudeste, gente, foi chuva, 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 frio, chuva, chuva, como não havia muito. E, de repente, agora, aqui no Rio está aparecendo Manaus, está aparecendo Belém. Calor, aquele calor estourando, tá? Derretendo asfalto. Quando chega 3, 4 horas, 5 horas da tarde, fecha tudo, nuvens cinzas, nuvens pretas, carregadas e blá, e desce chuva. E desce aquela chuva. Meu irmão, outro dia desceu tanta chuva que inundou aqui minha varanda. Tive que tirar a tampa do ralo porque foi muita chuva, chuva mesmo. E aí você diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que não é um padrão das estações, já que a Terra ela tem 2 movimentos de rotação e translação, e ela faz esses movimentos e os hemisférios da Terra vão se retornando? Só que há um estudo chinês de que o centro magmático, o magma, o centro da Terra, está sofrendo alterações. E os polos se invertem. E se houver inversão de polo magnético, e se houver realmente essa paralisação, que ninguém está concordando ainda com isso, apesar de ter sido lançado em revista científica, você vai ver que a Terra vai sofrer abalos, não só climáticos, mas abalo magnético, geográfico, marítimo. Ou seja, tudo que rege a Terra no seu funcionamento, ela vai, de alguma forma, transtornar o funcionamento natural, natureza, biodiversidade, o genoma das questões biológicas, das plantas, ou seja, dos seres vivos. Ou seja, na verdade, estamos vendo um certo cumprimento bíblico, ocasionando isso aí, terremotos, maremotos, vulcões, furacões, ou seja, erupções de vulcões e furacões e tornados.
Nós precisamos estar atentos, por isso que eu estudo tudo, leio tudo, vejo tudo, anoto tudo, tudo meu é anotado. Tem hora que a Ana fala assim, achei um calhamaço de papel aqui, vou jogar fora. Eu falei, não, me dá aqui. Aí eu vejo lá, 2004, 2007, 2012, 98, várias anotações minhas. Aí se manter, eu vou lá e jogo fora. Se não se manter, eu jogo fora. Se manter, não, deixa que guarda aqui que eu vou transcrever isso, agora eu vou passar para o digital, porque essa anotação é importante, que eu tenho datas agora. Ou seja, você vai começar a acompanhar que a Terra está passando. Amém, Vânia? A Terra está passando por um momento de transformação. Agora, há uma coisa espiritual que tem que ser colocada aqui. Se lembra, vamos lá, a gente tem evitado falar de política, agora deixa as coisas seguirem seu rumo. Né? Vamos deixar as coisas seguirem seus rumos para que Deus possa trabalhar e operar naquilo que já oramos, naquilo que Ele já prometeu. Vamos aguardar Deus trabalhar, orando pela nossa nação e pedindo justiça. Ponto. Mas vocês se lembram que lá nos 40 dias a gente viu 2 anjos, um anjo da justiça, o anjo da vingança. Um tinha uma espada e o outro tinha uma lança, a lança da vingança. E o Senhor falava comigo, não se deixe levar pela vingança, não se deixe se levar pela vingança. Então, a gente sempre bateu nessa tecla e falando com vocês, gente, vamos buscar justiça. Justiça. Há uma guerra no Brasil, o Brasil está dividido, está polarizado. Então você tem do lado a vingança do pessoal que faz o amor e você tem a justiça das pessoas que vivem o amor de Deus. Então nós aguardamos por justiça, tá? Nós aguardamos por justiça e não por vingança. Não queremos nos vingar. A vingança pertence a Deus. O Senhor diz, deixa a vingança para mim. Minha vingança, diz o Senhor. Deixa que eu cuido disso. Vocês não têm que se vingar. Vamos entender? Eu sei que pode parecer um papo nova era, Gaia, mas a Terra tem vida. A gel tem alma. Claro que tem. Você acha que as plantas não têm alma? Não no nível humano. Você acha que o animal não tem alma? Não no nível humano. Você acha que os seres vivos na Terra não têm alma? Não no nível humano, são almas diferentes. Ou seja, a Terra tem alma. Sim ou não? Claro que tem. Tem ânima, tem vida. Se você falar que a Terra não tem alma... Agora, eu não estou dizendo que a Terra é uma entidade. A diferença da nossa compreensão científica, da nossa compreensão de bioma, da nossa compreensão de natureza, da nossa compreensão de criatura de Deus, da nossa compreensão de sistemas que Deus criou, é diferente dali, que ali acha que tem Gaia, que tem uma entidade, que tem uma consciência inteligente como a nossa. Agora, o sistema biomático, o sistema da Terra tem vida e ela se manifesta, tanto é que o próprio apóstolo Paulo diz, a criação aguarda com grande expectação. Olha, se aguarda é porque tem manifestação de vida. Aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Para quê? Para que seja liberta e salva daquilo que o próprio homem em Adão a colocou ou a encarcerou, aguardando com grande expectação que o homem venha libertar do cativeiro que ela foi colocada. Então vamos entender. O que está acontecendo hoje, o mundo está polarizado em grande raiva, em grande mágoa, em grande transtornos. Satanás é muito inteligente. Essa coisa de fazer tribos, tribo dos homossexuais, tribo de preto, tribo de indígena, tribo da esquerda, tribo da religião X, tribo do afroespiritismo. Vamos falar do Brasil, tá? Vou falar das tribos bem do Brasil. Né? Essa quantidade de tribos. O Ives Granda, se eu não me engano, alguém me viu isso, e ele dizia assim, eu quero saber como é que eu vou viver no Brasil, porque eu não sou preto, não sou indígena, não sou mulher, não sou gay, como é que eu vou viver no Brasil? Ives Granda, um ex-ministro da Justiça do Supremo Tribunal Federal e jurista de alta relevância. E é verdade. Então o que você faz? Você divide o povo em tribos, é básico, né? Dividir para conquistar, e gera ódio, e gera raiva, e gera guerra, e gera movimentos de contestação. E o que está acontecendo hoje? Fala para mim que não tem crente com raiva aí, odioso da esquerda. Fala para mim que não tem irmãos negros com raiva de branco, com raiva disso, com raiva daquilo. Fala para mim que não tem irmãs aí, mulheres, que estão com o pezinho no feminismo
e com raiva de homem. Fala para mim os migtaus, homens que não vão casar, não querem casar e têm a convicção de que não precisam de mulher, só mesmo para fazer sexo e ponto. Olha bem, como é que uma natureza, como é que a Terra, como é que o planeta pode se manter de pé, como é que o planeta pode se manter em estado e em estabilidade se nós criamos um colapso já humano? As nossas consciências, gente, presta atenção, as nossas consciências criam ambiência, e ambiências condensadas criam campos energéticos sobre a Terra. Isso é ciência já, tá? Não é nova era, não. Não, mas aí na Bíblia. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está? Ah, meu irmão, por favor, se você começar a querer procurar tudo que está na Bíblia, para você se basear, tem uma opção de itens e detalhes que não estão na Bíblia e você usa. Onde é que está a televisão na Bíblia? Onde é que está o computador na Bíblia? Não, Daniel falou, não, de forma clara, onde é que está? Onde é que está o seu carro na Bíblia? Onde é que está? Então vamos parar com esse negócio, tem que tomar cuidado. Vamos interpretar aquilo que é correto, vamos interpretar dentro de um contexto bíblico. Vamos compreender? Olha o que nós estamos gerando. A gente pensa até na nossa própria igreja. Tem igreja que está difícil você adorar, está ruim. Eu fico com pena dos ministros de louvores, aqueles que são verdadeiramente se preparam, se estudam, ensaiam. Fico com pena dos ministros de louvores que vão para o altar e tentam trazer para eles, e a igreja está assim, ó. Meu irmão, está todo mundo, porque a ambiência não está favorecendo. A ambiência não está favorecendo. Porque a gente foi como foi pregado ontem. A gente pensa que pecado é só sexualidade. A gente pensa que a gente espanta o Espírito Santo só com pornografia e com adultério e com prostituição, porque a cabecinha do crente, ele só pensa em duas coisas, comida e sexo, comida e sexo, comida e sexo. O crente pensa que pecado é fazer sexo fora do casamento ou qualquer outro ato sexual, e que comer demais é uma bênção. Olha bem, a deturpação mental dos crentes. Se você errar sexualmente, você cometeu o pecado para a morte. E se você comer muito, não é glutonaria. Deus está te dando isso para você se alimentar. Aí ele esquece que raiva, mágoa, tristeza, ódio, inveja, arrogância, tudo isso é tão pernicioso quanto adultério. Tudo isso é tão pernicioso quanto a prostituição, a feitiçaria. Tem gente que pratica feitiçaria, não é adúltero, mas pratica feitiçaria direto dentro da igreja. Nós temos que entender que as nossas ações, as nossas atitudes têm gerado a intervenção, sim, na Terra. Eu estou falando de forma global, não você na tua casa. Não você na sua igreja, mas todos nós na face da Terra. Todos nós na face da Terra, de alguma forma, contribuímos. Cada vez que a gente sente ódio do cara que fechou a gente no carro, cada vez que a gente xinga uma situação que você vê na televisão, cada vez que a gente sente um desejo de que o Lula venha... Tu já sabe o que eu vou falar, né? Cabeça de ouro, a gente começa a desejar. Entenda, o desejo não está nele, está em nós. E a gente começa a gerar isso em nós. Isso fica dentro de nós. A vontade de que alguém morra não está nele, está em nós. A raiva da pessoa está em nós, e não nele, nela. Essa mágoa está em nós. Tudo está em nós. Você deseja, mas o nascedouro é aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso vai gerando uma série de outros problemas para nós. E aí a gente vê o quê? Jesus já fala de quê? Iminentes guerras. Parece que é interessante, né? Mas você não vê que nós estamos numa guerra. Como a economia mundial sente os efeitos do ataque de Putin à Ucrânia. E não vai parar. E não vai parar. A guerra na Ucrânia está mexendo com a Europa, está mexendo com a questão energética. Com isso, olha como é que funciona a geopolítica e a economia mundial. Com isso, eles vão ter que abrir mão, vão ter que começar a usar novamente as usinas de carvão,
que mexem justamente com toda a questão da poluição da terra, com toda a questão da poluição dos ares, porque a Europa está, a Alemanha e outros países estão morrendo de frio. E, de uma forma estratégica, a Rússia, durante algum tempo, alimentou, através de seus dutos, e aqueceu parte da Europa. E agora, com a guerra e a questão da OTAN e o apoio à Ucrânia, a Rússia foi lá e tirou aquilo que ela dava como energia para aquecer a Europa. E aí o que vai acontecer, que já está acontecendo, eles querem energia. Só que vai contra o discurso da energia limpa, que a própria Europa brada para nós, na América Latina, brada para os africanos, porque são um mundo velho, são um mundo rico, é um mundo rico. Então eles bradam para nós que tem que ter energia limpa e vêm atrás de nós. Na América do Sul, principalmente por causa da Amazônia, por causa da biodiversidade, o bioma da Amazônia, e essa conta está vindo para nós. Gente, deixa o like, ajuda a gente aí, por favor. Abençoa o canal, o seu like é importante, seu comentário é importante, deixa o seu like. Se você gosta do tema, se te ajuda, se faz você refletir a vida, se leva você a entender algumas coisas importantes, tá bom? Então, naturalmente, você está vendo já a guerra, a fome, a peste, e aí a gente vai para a escatologia, que é interessante entender isso. Quando você compreende que isso aqui é uma realidade que não vai acabar tão cedo não vai acabar isso aqui, porque nós temos fatores importantes. Olha, para 2023, o fator determinante será o destino da ofensiva da primavera da Rússia. Putin admitiu que cerca de 50 mil reservistas recém-recrutados já estão no fronte e outros 250 mil recém-mobilizados estão treinando para o próximo ano. Vocês já estão preparando a guerra para mais de um ano. Não há espaço para nada além de mais guerra até que o destino dessas novas forças russas seja definido no campo de batalha. Um cessar-fogo breve e instável é a única perspectiva. Putin deixou claro que não vai parar. E a Ucrânia deixou claro que ainda está lutando por sua existência. A fonte é BBC News. Olha aí, gente. É isso que nos aguarda. Agora, tudo isso nos deixa alertas, mas não estarrecidos. Por quê? Porque está dentro de um contexto escatológico. Eu vim com a informação, vim com o jornalismo, vim com a ciência, agora vamos partir para uma questão escatológica desse pouco tempo que ainda resta para a gente. O bloco asiático, a Eurásia, o bloco entre China, Rússia, esse bloco que sempre para nós é distante, que estamos muito longe, a gente está começando a entender que a Rússia muita gente, a China é do lado da Rússia, de baixo, gente, e a Índia, ou seja, as três maiores potências de população, as duas maiores populações do mundo, que é a China e a Índia, uma do lado da outra. Potência, ex-potência de guerra, mas ainda com ogivas nucleares e com potencial nuclear altíssimo. Rússia está ali em cima. E vários outros países. E aí você vê justamente, desceu ali um pouquinho, você tem o que? A Turquia, a antiga Ásia Menor, a antiga antigo Império Romano do Oriente, Império Bizantino. Você vai ver, você vai começar a entender Israel, quando vai entrar no contexto. Mas por que Israel? Porque a maior riqueza do mundo em dinheiro para manifestar resistência a isso vem de Israel. O ataque a Jerusalém e a Israel é para tirar o foco e concentração do judeu financeiramente para com os Estados Unidos, para com o resto da Europa e para até com o Brasil. Quando você ataca Jerusalém e Israel, o território pede ajuda. Já falei para vocês, a gente viu aqui, são 17 milhões de judeus no mundo todo. São 17 milhões de judeus israelenses no mundo todo. Quando se ataca Jerusalém, quando se ataca Israel, é um pedido de socorro. E todos os judeus, eles têm uma promessa para com Israel, com Jerusalém. Se mobilizar pela paz de Jerusalém, se mobilizar pela guarda de Jerusalém. Porque desde o movimento sionista e desde o movimento da Segunda Guerra, eles fizeram uma promessa que passa de pai para filho, nunca mais perder Jerusalém. Olha como é que é a estratégia interessante.
Você não sabia disso. Por que, que o ataque a Israel, que é desse tamanhozinho, assim, ó, pitititinho lá no mapa, faz esse escarcéu todo? Porque todo o dinheiro está nas mãos dos judeus. O dinheiro que mantém a Europa, o dinheiro que mantém os Estados Unidos, principalmente, tem dinheiro de judeu. Bancos, empresas, tecnologia. Então, quando Jerusalém pede ajuda, quando Israel pede ajuda, os judeus têm que se mobilizar. E se os judeus se mobilizarem para Jerusalém, para Israel, eles não vão poder se mobilizar para a Europa, para os Estados Unidos. Então, isso é estratégico. Vocês estão compreendendo isso, gente? Isso é estratégico, isso é geopolítico, mas, ao mesmo tempo, isso é escatológico. Quando você vê esse ambiente de guerra que vai se proliferar e vai continuar, e vai ter continuidade no cenário mundial, entenda que isso é bíblico. E aí nós temos que começar a rever algumas coisas importantes na questão escatológica. E aí tem umas complexidades, né? Porque a gente vai pensar sempre na questão dos cavaleiros, e muitas vezes fizemos, e eu falo de mim, fizemos a leitura da questão dos cavaleiros. Só que vamos lembrar que os cavaleiros, principalmente o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, muitos trouxeram essa questão do cavaleiro branco do anticristo. E, na verdade, o cavaleiro branco, ele é o anticristo. Só que não um que virá. Não um que virá. Só para poder contextualizar aqui isso. E não é Jesus, não é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, não, tá, gente? Esse cavaleiro, dos 4 cavaleiros, ele, na verdade, é interessante, eu começava a buscar essa questão dos cavaleiros do Apocalipse, e por muitas vezes colocamos ele como algo que virá, quando, na verdade, se você pensar nos cavaleiros, você ainda tem selos para serem abertos. O capítulo 6 de Apocalipse traz 6 selos. O 7º selo vai aparecer só no capítulo 8, é o último selo. E nesse último selo tem 30 minutos de silêncio, meia hora de silêncio. E aí abriu-se o rolo. Entenda, o testamento está dentro do rolo. Até se abrir os 7 selos, eu estou falando de forma cronológica, até se abrir os 7 selos, nada foi revelado. Concorda comigo? Você tem que entender que até que se abra todos os selos, o que está dentro do selo não foi revelado. Até a abertura do 7º selo não tem revelação, tem descrição. Ou seja, o que Jesus manda João fazer lá no início é: escreva tudo o que vê. Escreva tudo o que ouve. A compreensão disso aqui tem que fazer sentido. Ok? Então, até o rolo ser aberto no capítulo 8, tudo o que está sendo visto é uma descrição histórica. Então, os 4 cavaleiros que muitas vezes eu e muitos de nós descreveu como que virá, já vieram. Por que é uma distinção do cavaleiro branco que vem com uma coroa e um arco? O arco fala de distância e longevidade, de alcançar coisas longas. Quem é, no contexto histórico, geopolítico, quem é que no contexto religioso e poderoso se veste de branco e é longevo? O seu arco é longevo, mas não é o Cristo. Fala para mim. Fala para mim, quem é? Cavaleiro branco, amarelo, vermelho, preto, mas quem é o cavaleiro branco para vocês? Boa, o Papa. É o que veio. Ele venceu vários países, venceu durante séculos e por mais de 2 milênios, por 2 milênios quase, o Papa tem vencido, sim ou não? O Vaticano é menor que o meu bairro. O Vaticano é geograficamente menor que o meu bairro.
Não, Apocalipse não aconteceu já não, gente, por favor. Apocalipse, ele está em andamento, tá bom? Ele está em andamento. O que você vai ver é que o texto fala que ele veio para vencer. Você vai ver que ele veio para vencer e por um tempo será vencedor. Sim ou não, gente? Você vai ver no capítulo 6. A gente começa no capítulo 6. E ele vem assim, ó. E eis olhei um cavalo branco que estava sentado sobre ele, um que tinha um arco. Lhe foi dada uma coroa e saiu vitorioso para que vencesse. E acabou. No verso 3 já diz, havendo aberto o segundo selo, acabou, não tem mais nenhuma descrição para o cavaleiro branco. Só isso. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Não, 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 mas o texto não fala que é anticristo. O texto não tem escrito, a gente tem que tomar cuidado para não ler o que não está escrito. O texto não fala que ele é o anticristo, diz que é um cavalo branco. Ó, leiam bem a Bíblia. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. O primeiro selo ainda não tem revelação. A revelação está dentro do rolo. A revelação está dentro do rolo. Ele está abrindo o selo do lado de fora, ou seja, algo externo. E ouvindo os 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. Não é um cavaleiro branco, é um cavalo branco. Ele foi dado a coroa, ele saiu vencendo para vencer. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem, e saiu outro cavalo. Olha só, o texto, vamos lá, eu sou professor, gente, por favor. O texto fala dos cavalos, das cores dos cavalos e dos seus ocupantes, dos seus montadores. A cor é objetiva aos cavalos, que tem significado, preste atenção, de algo que está sendo montado. Alguém está guiando o cavalo, alguém está montando a situação, alguém está sobre a situação. Não, Putin não. Preste atenção. Outro cavalo, vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz. Porque o cavalo vermelho significa guerra, o cavalo branco significa arco. Ué, mas se é o vermelho que faz guerra, por que, que o branco vem com arco? Porque, na verdade, a visão do arco é de alcance longo. Vamos entender isso. Vamos lá. Vocês estão esperando ainda um cavaleiro que tire a paz? Quantas guerras já tivemos? Você quer fazer uma coletânea de guerra? Não, mas o branco não... Gente, que interpretação... O branco não fala de paz. O cavaleiro branco não fala de paz, gente. Pelo amor de Deus. O cavaleiro branco fala de um... Olha só. Cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. O foco, interpretação de texto, gente, isso é língua portuguesa, inclusive, não é só exegese do texto, não. Língua portuguesa. O texto, quem é... Você tem que perguntar assim, quem é o sujeito? Presta atenção. Cavalo branco e o seu cavaleiro. O que ele tinha? Um arco. O que lhe foi dado? Uma coroa. Ele saiu, por consequência, ele saiu vencendo e para vencer. Quem é que saiu vencendo para vencer? Não está falando de paz aqui. Pelo contrário, está falando de vitória. Não tem nome anticristo aqui. Ok? Então vamos lá. Segundo, primeiro você tem que entender isso. Está falando do cavalo e não dos cavaleiros.
É a situação sendo montada por alguém. O segundo é um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que o homem se matasse uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, viu o terceiro ser vivente, dizendo: vem então um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi como uma voz do meio dos 400 dizendo: uma medida de trigo, fome. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto selo dizendo assim: olhei um cavalo amarelo, o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade por meio de feras da terra. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho. Olha bem, o quarto selo, ele fala do cavaleiro, ou perdão, do cavalo amarelo. Esse é, olha só, nenhum cavaleiro tem cor aqui, quem tem cor aqui é o cavalo. Quem tem cor aqui é o cavalo, não é o cavaleiro. Não é dado a cor a nenhum cavaleiro. Preste atenção nisso. Não tem cor do cavaleiro. Para pensar nisso. Nenhum dos cavaleiros tem cor. Quem tem cor são os cavalos. Eu estou falando que eu estou fazendo uma revisão e detalhando mais ainda para que a gente aprenda de forma correta. A gente muitas vezes falou: não, o cavaleiro branco. Não tem cavaleiro branco. O cavaleiro vermelho. Não tem cavaleiro vermelho. O cavaleiro preto. Não tem cavaleiro preto. O cavaleiro amarelo. Não tem cavaleiro amarelo. Tem cavalos branco, vermelho, preto e amarelo. Esses cavalos já foram liberados, gente, pelo amor de Deus. Já não houve peste, isso aqui é mais uma. A Covid foi a última. Mas quantas pestes já tivemos ao longo da história da Terra? Quantas guerras já tivemos? Na Europa, na Ásia. O planeta está recheado de histórias de guerra. Guerras com sangue sendo derramado. Outra coisa, os cavaleiros falam a respeito não o que está dentro do rolo, mas o que está por fora. Não é revelação, é história. A revelação do que está por vir está dentro do rolo. Se eles estão vindo com a abertura do selo, é porque eles estão em eventos que já ocorreram. A revelação está dentro do rolo. O que está por fora são os selos. Os selos significam que coisas estão externas, vistas por todos, coisas que qualquer um pode ver de longe. O que está por dentro, só o herdeiro pode abrir. Só quem é digno de abrir o selo, desatar, só por dentro. Jesus. Aí é revelação. O que está por fora são eventos que qualquer um pode ver e saber. O Apocalipse é passado, presente e futuro. Para João, presente, passado de João e futuro longínquo para João. É só interpreta o texto, interpreta a visão, seja paciente para investigar. Entenda isso. A escatologia de Apocalipse ela sempre tem que ser analítica. 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 Então, os cavaleiros, na minha percepção, os cavalos e seus cavaleiros já ocorreram. Por quê? Olha aqui. E eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade por meio de feras da terra. Porque a gente pega Apocalipse do capítulo 1 ao 22, a gente joga tudo para o futuro, e é um erro clássico. Não se joga tudo para o futuro em Apocalipse. Não se mostra. Quando você abre Apocalipse, é um evangelho para a igreja. O Apocalipse não é um evangelho para o mundo. O Apocalipse é um evangelho para a igreja. E fala de passado, de presente e de futuro. Os tempos, eles se passam, se ultrapassam, se misturam no quanto de Deus. Se você parar para pensar, quando é que nós não tivemos guerra? Quando é que nós não tivemos... Agora, o cavalo branco, para a gente ficar aqui, a gente vai até sexta-feira com isso, calma. Não se emocione agora, não. Deixa para se emocionar depois. O primeiro
é um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. Ele foi dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. O que significa isso? Um cavalo branco é um cavalo de realeza, é um cavalo de soberania, é um cavalo mundial. Um arco significa que a sua munição vai longe. E ele saiu vencendo para vencer. Se você parar para pensar, ninguém teve no mundo o poder que os papas tiveram. Não está falando de uma pessoa. Está falando de um evento que já houve. O cavalo branco já veio. E ele veio vencendo para vencer. E qual é a pessoa mais emblemática de branco no mundo? O Papa. Roma. Poder. Influência. Dinheiro. O Papa, o Banco do Vaticano é um dos bancos. O Banco do Vaticano rivaliza com o dinheiro dos judeus. Preste atenção nisso. O Banco do Vaticano rivaliza com o dinheiro dos judeus. Mas de onde saiu toda a riqueza do Banco do Vaticano? Primeiro, dos séculos e séculos de dominação pelo mundo, pelos impostos na Europa e o resto do mundo. E dois, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Por que Roma ficou calado com a dizimação dos judeus por Hitler? Por que agora que vieram fazer uma meia-culpa, há poucos anos atrás, vieram fazer a meia-culpa sobre os judeus? Por que Roma nunca se posicionou? Porque, na verdade, o Vaticano já tinha... Aí tem que estudar muito... Por isso que eu falo, escatologia, gente, é um estudo de tudo. É geopolítica, é economia, é história. Preste atenção. Na Segunda Guerra Mundial, os judeus não tinham de colocar riquezas. Muitos deles tiveram que enterrar. Muitos deles tiveram que deixar para trás. Muitos deles tiveram que tentaram sair da Europa, ir para os Estados Unidos, descer a África, ir para a América Latina, para lugares novos para eles, saírem da Europa, principalmente sair da Europa germânica, daquele pedaço ali do mundo germânico. Então, uma das possibilidades era o Banco do Vaticano. Só que o Vaticano já sabia que muitos judeus morreriam, não teria ninguém para reclamar. Há uma história secreta, eu não posso ser, né, se eu não tenho fatos, eu não posso falar, para não incorrer numa injustiça e falar besteira. Mas há histórias, sim, contando que o Vaticano ficou com muito ouro, com muito dinheiro, com muita coisa dos judeus. Por isso o Vaticano ficou calado. Não podia falar muito contra Hitler, não podia falar muito contra o Terceiro Reich, não podia falar muitas coisas. Porque muito dinheiro que hoje tem no Vaticano pertenciam aos judeus. Vocês estão entendendo isso? Quem hoje rivaliza essa riqueza entre o que os judeus têm é o Vaticano. Entenda? O Vaticano hoje é um país que tem a independência fiduciária, bancária, para ter dinheiros e reter dinheiro, como os Estados Unidos tem e como a Suíça tem. As Ilhas Canárias, esses lugares onde é paraíso fiscal. A transformação do Vaticano em um Estado, por que não ficou como Roma? Roma era o nome emblemático. Por que o Vaticano passou a ser um Estado? Por que Vaticano não... Por que Roma não passou a ser o Estado do Vaticano? E, na verdade, o Vaticano passa a ser um Estado independente como Mônaco? Vocês entendem que isso é uma jogada política poderosíssima para não haver problemas com divisas financeiras do mundo todo? Porque vamos pensar, Roma de Césares dá lugar ao Roma dos Papas? A Roma dos Césares dá lugar à Roma dos Papas? Os Papas passam a ser os novos Césares, só que agora não com poderio militar das legiões, mas com poderio religioso dos padres, dos bispos, dos cônegos, dos arcebispos. Então, toda essa cadeia de comando que havia no mundo todo, presta atenção que eu vou falar para vocês, isso aqui é revelação, é uma interpretação revelativa. Há judeus, dos 17 milhões de judeus no mundo, há judeu em todos os países. Há judeus em literalmente todos os países do planeta.
Há judeus na África, na Ásia, no Tibete, na Índia, no Cazaquistão, no Butão, no Laos. Há judeus em todas as regiões do mundo. Mas há também o quê? Uma igreja católica, uma diocese no mundo todo. Preste atenção nesse antagonismo. Há judeu, pessoas, não sinagogas, não vamos comparar sinagoga com a igreja católica, mas há judeus em todo o globo. E há igreja católica em todo o globo. Preste atenção, é um poder de riquezas. É uma guerra de riquezas. Ok? Aqui influencia com a religião e dinheiro. Aqui influencia com dinheiro e política. Vocês estão compreendendo isso? Estuda geopolítica e você vai entender. Entenda. Quando você compreende isso, você começa a entender que o cavalo branco não fala do anticristo. O anticristo não virá de branco. O capítulo 19, o Senhor Jesus vem. Ele vem com seu cavalo branco para a sua segunda vinda. Virá com seus anjos, virá com séquito de anjos, virá no vale do Armagedon, descerá da sua boca. Então, é outra. A gente entra nessa questão do comparato, de comparar, porque a gente entende anticristo, cavalo branco, Jesus é o cavaleiro branco. Jesus está assim de branco. Jesus é o cavaleiro. O outro vem o cavalo branco com um cavaleiro, não descreve a cor do cavaleiro. Então vamos compreender que isso é importante. Ok? Vamos entender que isso é importante. E o que estamos vivendo hoje é muito emblemático. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi os 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco e seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Entenda que há um contínuo, há um quantum. A estátua de Nabucodonosor é uma estátua, mas com vários governos. Quando você vê que é uma estátua, mas simbolizando várias governanças. Quando você fala a carta das 7 igrejas, são 7 igrejas que existiam dentro da Turquia, na Ásia Menor, mas são 7 igrejas no contínuo, e a última igreja é Laodiceia. Apocalipse trabalha com um contínuo de tempo, com vários personagens, mas esses personagens passam um bastão para o outro. Então você não pode declarar que esse fulano é o anticristo, porque anticristo agora deixa de ser um personagem e passa a ser o quê? Uma categoria, passa a ser o quê? Um personagem. Anticristo é um personagem que pode ser ocupado por qualquer pessoa. Há compreensão nisso, gente? Vocês estão compreendendo isso? Amanhã a gente continua. O couro tá comendo, tá bom? Amanhã deixa o like, ajuda a gente aí, rapaz. Ajuda o canal, pelo amor de Deus. Sem preguiça, larga o dedão aí no like, ajuda a gente. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o que está acontecendo. Olha só o que espera você amanhã. São 7 selos. No capítulo 6, os 6 selos são abertos. Só no 8º que o 7º é aberto. Aí, quando se abre o 7º selo, há meia hora. O que é meia hora de silêncio? A meia hora de silêncio, gente, é interessante quando você fala assim, há meia hora de silêncio no céu. Houve um silêncio profético de 400 anos, de Malaquias até João Batista. Você vai ver que até chegar João Batista, houve 400 anos de silêncio. A meia hora de silêncio no céu. Isso propõe uma proposta aí, interpretativa, de que por um tempo que não se sabe o que significa essa meia hora, houve um silêncio nas regiões celestes, justamente no local onde demanda todas as revelações para a Terra. E logo após o silêncio se abriu o rolo. É quando o momento de abrir o rolo há um silêncio. Quando se abre o rolo, vem 7 trombetas, 7 anjos se apresentam para receber 7 trombetas. Aí começa a se avisar o que vai vir dentro do rolo. Vocês estão entendendo isso? Quando se apresentam os 7 anjos para dar a eles as 7 trombetas, eles vêm para anunciar. Mas no meio dos toques da trombeta aparece um outro anjo para receber o quê? Um incensário de fogo para levantar para o altar. E aí você vai ver as questões dos anjos trazendo as trombetas e o que significará isso para o futuro.
Amanhã a gente continua isso aí, tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Estudem. Ah, pastor, eu ouvi o fulano falando assim, não é bem isso não é bem isso. Estudem, tá bom. Eu iniciei a resenha dizendo que vocês não são obrigados a concordar comigo em nada. Só que eu me baseio no que está acontecendo, não no que eu acho. Eu me baseio na história, eu sou estudioso de história. Então, estou me baseando no que a história me mostra. Comparo a escatologia, comparo os tempos bíblicos, comparo Daniel, comparo o sermão profético, vou comparando todos os contextos, entro na história, porque ela é um mapa para mim. A história é um mapa para a escatologia. E aí você começa a compreender algumas coisas importantes. Confundir passado e futuro é a coisa mais fácil do mundo num texto interpretativo com escatologia. É muito fácil a gente confundir o passado com o futuro ou com o presente na escatologia. Muito fácil. Você achar que vai acontecer aquilo que já aconteceu ou dizer que já aconteceu aquilo que ainda vai acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelos aniversariantes. Deixa o like, ajude a gente, assina a notificação, seja inscrito no canal, nos ajude a crescer, tá bom? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos aqui, continua nos guardando, Pai, continua nos blindando a mente, continua nos dando o teu Santo Espírito, continua, Pai, abençoando teus filhos, nos ajuda a compreender cada vez mais, Senhor, queremos a compreender mais ainda a tua palavra, a escatologia para esse tempo, nos ajuda a entender, ó Pai, o que está ocorrendo, para que nós possamos nos santificar mais e mais na tua presença. Obrigado por cada aniversariante, pelos meus irmãos, pela tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Nós te agradecemos, te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Hoje tem discipulado, hein, gente? Às 20 horas, discipulado, tá bom, gente? Discipulado aqui conosco para ser abençoado, estudar a Bíblia, estudar as coisas espirituais para que você cresça. Até mais, Deus os abençoe, seja com vocês em todo o tempo, deixa seu like, assina a notificação e tem mensagem lá no canal José Maurício, 5 minutos de palavra viva, tá bom? Deus abençoe.